lá. Eu sou PSOL, socialismo e liberdade. Por que o Partido Socialista ele disputa mandatos, né? Ele se legaliza e ele disputa mandatos? Há uma intencionalidade disso. É necessário sempre revisitar os princípios, revisitar a nossa institucionalidade, as nossas... Os companheiros do PCB chegando, obrigado. Né? Sempre é importante revisitar os nossos princípios, revisitar as nossas visões ideológicas, inclusive para saber o porquê de nós estarmos ocupando determinados lugares na institucionalidade sem sermos capturados pelo aparatismo. Né? O Frazão, eu estava ouvindo aqui o Frazão falar do como o aparatismo fez mal à esquerda. Né? A luta do sindicato, ou seja, você divide a classe para ter um lugar no sindicato. O Marcondes está aqui, sabe o que é isso. A divisão dos sindicatos hoje está aqui, o Valdir também é sindicalista, né? Martinho. O aparatismo no movimento sindical e também, né, nos aparatos de Estado. Qualquer militante social hoje sabe como é corrosiva essa lógica aparatista que acaba se mesmando. Se mesmada, ou seja, ela se reinventa, ela se renova em si mesma. Não há um sentido para fora. Portanto, é necessário que nessa reunião de hoje nós tenhamos, e aí eu queria agradecer e convidar. Né? Ao ponto que eu agradeço, eu convido a reflexão e a construção. Convidar, para nós é muito importante entender que nós estamos trabalhando com a ideia de muitos círculos, muitos sujeitos que esperam do pessoal e desse mandato, né, atitudes de luta e de engajamento. Muitos sujeitos. Vocês não têm ideia, eu queria depois ter um tempo, não vou tomar o tempo da mesa, até porque a gente começou atrasado, do número de demandas que já chegaram, as mais diversas, todas elas de absoluta importância. Do ponto de vista da luta contra o capitalismo e contra a exploração capitalista, as lutas econômicas clássicas do trabalho contra o capital, as lutas hoje das novas frentes, as frentes hoje, né, de povos tradicionais, né, eu não gosto dessa expressão, outro dia a gente estava comentando sobre isso, por terra e território, as lutas por direitos humanos, contra o extermínio da juventude, as lutas contra a destruição do meio ambiente em torno desse desenvolvimentismo absurdo aí que está acabando com o humano e com a natureza. Bem, primeiro, portanto, sempre pensarmos nesses círculos. Nós estamos começando o processo de construção no círculo partidário, mas ele não se encerra aqui. O círculo partidário é um dos círculos. Né? Afinal de contas, né, nós conjugamos um partido, uma frente, essa frente tem militantes, tem programa e foi às eleições. Portanto, essa ausculta, ela começa aqui. Mas nós queremos ampliá-la para movimentos sociais organizados. Né? Então, no dia 6, esse calendário foi dividido com o Diretório Estadual do PSOL. No dia 6 haverá uma plenária aberta aos militantes de movimentos sociais organizados, não organizados. É importante chamar aqueles e aquelas que estão para além dos círculos do PSOL e da frente de esquerda. Do dia 14 ao dia 18, do dia 13 ao dia 18, a gente vai fazer seminários nos municípios. Portanto, são vários círculos. Nós temos esses círculos do partido, do movimento social e do interior. Então a gente tem que sair daqui, que eu solicitei a segunda parcela das férias para o dia 13 de dezembro. Então eu desembarco lá no Cariri dia 14 de dezembro, vim de Brasília. Então a gente vai ter do dia 14 ao dia 18 subindo para Fortaleza. Certo? Dia 19 tem a diplomação, por isso que o próprio dia 19 a gente não pode fazer visita. Então, dia 19, que é uma sexta-feira, tem uma diplomação. Há uma ideia nossa de fazer uma festa, né, que fora do ato da justiça, óbvio, né, da militância, no dia 20, encerra o ano e tal, e a gente retorna a fazer essas visitas pós dia 20. Claro, tem um recesso aí das festas de ano e retoma em janeiro. Então, assim, todos os municípios que estão aqui, os municípios que não puderam vir, a gente tem que programar esses procedimentos que eu estou chamando assim, de escuta e participação, né?
Qual é a percepção? Por que isso? Segunda, portanto, eu falei dos nossos princípios, falei da necessidade do processo ser participativo para dentro do pessoal. E a terceira coisa, porque nós temos que ter visão estratégica. Nós não temos que ter um mandato que sirva de ambulância. Eu converso muito isso com o João Freire, né? O João Freire, sobretudo, é uma figura fundamental nesse processo de aprendizado coletivo nosso, individual meu. Nunca fui parlamentar, obviamente, apesar de ter sido assessor do João. Uma outra experiência, há muitos anos depois, tanto é que eu pedi para o João fazer uma fala hoje à tarde sobre as concepções de mandato. Né? Isso é muito importante, ter a ideia. Para que a gente quer um mandato? Tem que ter visão estratégica. Ou seja, aonde a gente vai chegar daqui a 4 anos? Para nós isso é muito importante, buscarmos juntos, responder a isso. Portanto, não é a lógica de ocupar por ocupar, não é por ter o aparato, não é por estar lá. Né? É importante que nós aqui pensemos, sobretudo, no processo de longo prazo. Né? Ou seja, na dinâmica da luta de classes, em que medida nós podemos fazer com que isto seja uma ferramenta que sirva. Por quê? Porque não pode ser uma relação, os companheiros do grupo, tem uma manifestação, aconteceu uma repressão, liga para o mandato. Isso é coisa de ambulância, emergência. Nós temos que assim, nós precisamos saber o seguinte, em que medida a luta das universidades estaduais, ela tem uma série de tarefas, e essa, obviamente, guardada a autonomia do movimento, em que medida, guardada essa autonomia, em que medida o mandato pode contribuir no longo prazo, né? Porque não é só a ambulância. Olha, surgiu aqui uma demanda emergencial, a luta contra o urânio. Isso é luta de anos. Nós não podemos pensar no curto prazo. O desafio estratégico é pensar o longo prazo, não é pensar o curto prazo. O desafio estratégico é sair da amarra, né, e pensar, ou seja, onde é que a gente quer chegar. Aqui há representações que eu estou vendo aqui, não tanto de diferentes municípios, o Litoral Leste, o Libernon chegou, o Beberibe, né? Há diferentes representações de regiões e de expressões de luta, né? Sindical, estudantil, jovem, LGBT, mulheres, né? Infância e juventude, ecossocialismo, cultura, negros e negras, né? A luta antirracista, a luta de terra e território. Como é que essas lutas podem, portanto, entender estrategicamente, estratégia, né, porque senão a gente desfia um rosário de demandas. E aí fica aquele rosário de demandas e a gente não avança estrategicamente. Portanto, o processo, na política, portanto, o processo, ele começa aqui, ele se estende aos movimentos, obviamente, o pessoal, né, ele tem essa perspectiva, por isso que nós, inclusive, queríamos começar com a frente de esquerda. Nós convidamos, o pessoal está na mesa, o PCB e o PSTU, os companheiros do PSTU confirmaram, né? O companheiro Fernando confirmou, não sabemos o que aconteceu, agradecemos mais uma vez a presença aqui dos companheiros do PCB para fazer esse debate. E o debate de hoje é conjuntura, a conjuntura não está simples, vamos ouvir a mesa, parando para o almoço, concepção de mandato, ou seja, como é que é? Para que os socialistas querem mandatos parlamentares? Essa resposta não é simples. Faz muitos anos, na verdade faz muitas décadas, que tem muita gente querendo responder, e a gente viu experiências, como a experiência recente do Brasil, em que as respostas não foram, né, adequadas. O pessoal é uma nova tentativa. E terceiro, depois a gente vai ouvir os grupos. Vamos nos dividir em grupos e nos ouvir. E aí a gente vai ter um conjunto de 4 perguntas sobre princípios, ou seja, o que a gente não pode abrir mão? Esse é o princípio. Quais são os princípios? As estratégias. Onde é que a gente quer chegar daqui a 4 anos? Né? E os procedimentos. Né? E os próximos passos. Essa etapa não é uma etapa conclusiva. As pessoas às vezes acham que a eleição conclui. Ela não concluiu. Ela abriu um processo. Agora, obviamente, um processo agora com uma outra dimensão. Nós tivemos a conquista, né, pela frente, de todos e todas aqui, para além de um mandato. Portanto, como é que esse processo, o pessoal ele inicia, ele dispara o processo, ele é auscultado e ausculta, ele participa, ele se abre para isso, né? E nós vamos construindo com as pessoas lógicas, não de imposição, mas de
de argumentação, de consenso progressivo. É essa lógica que a gente tem que, sobretudo, trazer às pessoas. Numa conjuntura, sem dúvida alguma, que é uma conjuntura muito, muito difícil, que é essa conjuntura de recrudescimento penal, né, em que há um senso comum que ele está sendo cada vez mais tensionado à direita, a intolerância e o ódio. É impressionante isso, mas eu não vou roubar o tema da mesa. Mas, obviamente, também é um momento da gente celebrar uma vitória, né? Então, eu queria agradecer, partilhar essa vitória com vocês e chamar a este convite. Né? Não é para hoje, não é para dezembro, não é só também para os próximos 4 anos. Né? É um convite de luta em que esses 4 anos serão 4 anos que eu espero que eles tenham valido muito, muito a pena. Vocês estão aí lendo os jornais sobre o tal blocão de oposição. Né? Aí a imprensa me liga e diz assim, olha, o Camilo vai ter 31 ou 32 deputados. O blocão, que é Eunício Gereissati, tem 13 deputados. E você? Eu sou oposição de esquerda. Eu estou aquele pauzinho que vai ter ali, que não vai estar no aquele sou eu. Né? Então ali. O que para nós, por algum... é muito bom, mas aumenta a tarefa. Aumenta a tarefa. Aumenta muito a tarefa. É óbvio. Porque tem temas que só nós de fato vamos levar. Quem é que vai dizer na tribuna que nós somos contra a usina de urânio? Nós. Porque o blocão de oposição, da lógica desenvolvimentista, vai ser a favor. Quem é que vai dizer que nós somos, por exemplo, né, contra a redução da idade penal, que nós somos contra toda e qualquer forma de homofobia, que nós somos a favor da ampliação dos direitos civis, homoafetivos? Quem é que vai dizer, e se das lutas antiproibicionistas, quem é que vai dizer que nós somos favoráveis, né, à ocupação da terra e do território, das lutas urbanas, das lutas agrárias, que quando o Frazão dizia, olha, a Pelegada tomou o sindicato, mas nós estamos com o povo da oposição sindical. Portanto, não é porque tem um blocão do Camilo e um blocão da oposição, porque na luta de classes, o nosso lado é esse. Mas não temos dúvida. E sempre repetir a máxima do August Bebel, parlamentar alemão, do Reichstag alemão no século XIX. Nunca me aplaudam. No dia que vocês me aplaudirem, eu vou me perguntar, né? Velho Bebel, em que errares? Porque, de fato, no dia que eu tiver o aplauso, seja da bancada do Camilo, seja da bancada do outro, é para eu me perguntar o que foi que eu fiz de errado. Obrigado. Essa frente de esquerda nossa aqui do estado do Ceará, que coloca no mesmo local, né, tanto para discutir estratégia, como fazer programa, como ter candidaturas únicas, os 3 partidos de esquerda, PSOL, PCB e PSTU, colocando com muita clareza que a nossa frente não seria uma frente eleitoral, mas uma frente anticapitalista, uma frente que reunisse esses partidos, que reunisse essas organizações, com intenções além das eleições, né? Porque os interesses da classe trabalhadora, ele não se prende às eleições. A nossa luta se dá depois das eleições. E nós estamos aqui para isso. É dizer que nós temos, nós da frente esquerda, nós militantes revolucionários, né? Nós temos um desafio muito grande nesses anos que estão aí pela frente. E o mandato construído por nós, o mandato do PSOL, o mandato do Renato, que o companheiro Renato vai estar à frente, tem uma tarefa muito importante nisso. A conjuntura das eleições para cá, um pouco antes, ela começa a ficar mais complicada, uma conjuntura difícil, mas ao mesmo tempo uma conjuntura que nos torna mais fácil, que nos dá mais clareza em fazer uma leitura dessa conjuntura. Porque se nós imaginarmos 5, 6, 7 anos atrás, se nós imaginarmos, por exemplo, aquele período que o Renato citava aqui, quando houve aquele rompimento em 2004, 2005, com o Lula-petismo, né? Era muito difícil aquele período, porque as grandes massas, setores avançados da sociedade, inclusive muitos de nós acreditávamos ainda naquele projeto, tinha ideia que era um projeto de disputa, tinha ideia que lá dentro desse projeto estava parcelas importantes da classe trabalhadora e que a luta teria que ser feita lá por dentro. Havia essa ilusão. Com o passar do tempo, essa ilusão vai caindo e hoje não existe mais essa ilusão. Hoje a gente pode ver com muita clareza o que esses governos representam. Esses governos, porque o governo central e os seus satélites
nos estádios, aqui no caso o Camilo Santana com o Ferreira Gomes. Esse projeto nacional, com os seus satélites estaduais, representa um grande capital em todos os seus aspectos, financeiro, industrial, comércio, da agricultura. A prova cabal disso é que nas páginas dos jornais estão aí colocados os principais ministros do novo governo do PT, do novo governo da Dilma, onde o mercado é quem está indicando. O Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, Cátia Abreu, o maior representante hoje do agronegócio, do latifúndio mais reacionário desse país, que é o setor que tem batido nos trabalhadores rurais, que tem expulsado da sua terra aquelas comunidades originárias, está representado nesse governo. O governo Dilma passado era um governo mais à direita do que o último governo Lula. Esse governo Dilma, que começa no dia 1º de janeiro, é um governo mais à direita do que o governo Dilma passado. É um governo mais reacionário, é um governo onde o grande capital vai estar lá dentro, apontando, dizendo o que vai ter que ser feito no campo, na política agrícola, que vai estar lá dentro dizendo como que vai ser a política desenvolvimentista para atacar os trabalhadores, para concentrar mais ainda a renda. É o governo que vai estar lá tirando medidas para que as cidades não pertençam a quem mora, a grande maioria que mora nela. Por outro lado, tem uma parcela mais reacionária ainda, mais de direita, pior ainda, que aquela direita saudosista, que aquela direita revanchista, que a gente viu ir para as ruas agora, falando em golpe, falando em intervenção militar, que na nossa concepção, na concepção do PCB, não há espaço para golpe militar. Então essa conjuntura para nós, ela está muito clara, ela está muito nítida. Esse governo que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, que é a continuidade do governo que está aí, com os seus satélites estaduais, coloca com muita clareza para a classe trabalhadora que só tem um projeto possível de libertação da classe. Coloca com muita clareza para a classe trabalhadora que não há a menor possibilidade de, dentro das reformas capitalistas, dentro do desenvolvimentismo colocado pelo PT e seus aliados, da classe trabalhadora, de alguma forma, conseguir para si melhorias do ponto de vista econômico, cultural, do ponto de vista histórico. Não há. A classe trabalhadora, a gente precisa colocar que para a classe trabalhadora, nesse governo, só tem um lado, que é o lado da luta anticapitalista. E a luta anticapitalista para nós, a gente não está falando uma coisa que está lá na frente, muito distante, um futuro, uma utopia, não é isso. A luta capitalista, ela está acontecendo no dia a dia. São os conflitos que são resultantes das contradições reais da sociedade. É a luta pela terra. Quando as comunidades originárias se organizam e resistem à desocupação do solo que interessa ao poder imobiliário, ao poder econômico. É a luta pela educação, é a luta pela uma saúde pública. E aí a gente precisa dizer que na nossa visão a saúde e a educação pública não é isso que está colocado aí, onde é aprovado 10% para a educação e que é genérico e que também abre possibilidade para inclusive para a educação privada. A luta pela educação pública é uma educação totalmente pública, uma saúde totalmente pública. Então a gente precisa dessa conjuntura, a partir desse ponto de vista, é fundamental, é necessário que os partidos de organizações revolucionárias, as correntes de esquerdas, precisam estar discutindo a importância da construção de uma frente anticapitalista. A construção dessa frente socialista é interessante que tenha espaço de discussão, onde cada corrente de pensamento, onde cada setor, dentro da ótica da construção dessa frente, possa construir o coletivo da luta. E aqui no Ceará, o mandato do companheiro Renato, o mandato que foi construído pela frente de esquerda, ele tem uma tarefa fundamental, uma tarefa importantíssima nesse sentido. O Renato vai estar só lá no parlamento, dentro do parlamento, entre os pares, né? Entre os deputados eleitos, ele vai estar só, porque tem um blocão
um blocão de apoio ao governo dos Ferreira Gomes, que eu gosto de dizer que é o governo dos Ferreira Gomes, não é o governo do PT, né? O terceiro Ferreira Gomes. Ele é filiado legalmente, tem registro no TRE, está no PT, mas é uma figura que representa os Ferreira Gomes. Vai ter esse Acho que até blocão. o PT sabe disso. O PT sabe disso, né? Tanto que na comissão de 5 para preparar o novo governo, né? De transição, de petista, de carteirinha de petista filiado, só tinha ele, né? Então é um nome que representa os Ferreira Gomes, que representa não só a continuidade, porque o PT também representa, mas representa a oligarquia Ferreira Gomes. Vai ter esse blocão, que é para dizer esse senhor, que é para aprovar as coisas mais estapafúrdias possíveis, e vai ter esse blocão que a imprensa está colocando hoje, que se coloca como oposição, que não é oposição, né? É um blocão que está dentro da base de apoio ao governo Dilma, é um blocão que apoia a política desenvolvimentista, é um blocão que apoia a polícia quando a polícia vai reprimir os trabalhadores, é um blocão que apoia a política econômica que estrangula o salário dos trabalhadores, é um blocão que privatiza, é um blocão que faz e constrói essa realidade que está hoje aí, que é um monstro para a classe trabalhadora. Eles são oposição local, porque perderam a eleição, mas é bom que se diga que, inclusive, que é uma posição conservadora. Então, o Renato vai estar só desse ponto de vista, vai lá, mas o Renato vai estar junto com milhares, com dezenas de milhares, e com a grande parte da população, respaldado pelo movimento social, respaldado pela frente de esquerda que nós precisamos construir, que foi começado, mas precisa se fortificar, respaldado pelas frentes de lutas, respaldado pelos movimentos sociais. Nós acreditamos que a grande tarefa nossa é fazer com que esse mandato, não só o mandato que o Renato está, mas o mandato do João também, que está aqui dentro da capital, que é em Fortaleza, que é importantíssimo, que esses mandatos possam ter uma ligação direta com os movimentos sociais. E aí eu não sei como é que anda a conversa com os companheiros do PSTU, mas é importante também que o PSTU possa vir construir com o PSOL e com o PCB, com o movimento social, com o movimento de massa, esse mandato. O Renato não pode ficar isolado na Assembleia. O Renato precisa estar respaldado no movimento de luta por moradia, respaldado pelo movimento sindical de luta, pelo movimento estudantil, pelo movimento de mulher, de negro. Todos os movimentos que lutam contra qualquer tipo de opressão hoje precisam estar representados nesse mandato. E representado, quando a gente coloca, que o mandato possa refletir essas lutas e que nós acreditamos que vai refletir. O PCB está para contribuir com esse mandato. A partir de um mandato com ligação direta com esses movimentos sociais, a gente vai poder dar passos mais longos, poder dar passos que possa avançar além das eleições. Uma saudação, felicidade e que a gente possa, durante esse dia, tirar questões proveitosas. A gente também está começando instigando com uma provocação de debate sobre conjuntura, né? Na verdade, é uma fala muito mais para levantar boa parte dos elementos que a gente, na verdade, já tem conhecimento, né? Porque eu acho até que um dos maiores desafios que a gente tem como esquerda socialista, né, que se reivindica revolucionária, que quer fazer a transformação social e mundial, é inclusive dar conta de fazer uma leitura um pouco mais apropriada de como o capital se organiza, como as classes dominantes elas têm se organizado no mundo, né? E como, inclusive, a velocidade do capital de se movimentar no mundo, inclusive de colocar economias de joelho, né? E não é à toa, né, que o mercado é quem define os ministros, né? Essa definição aqui dos ministros, a CNI definindo quem vai ser o da indústria do comércio, a CNA definindo quem vai ser da agricultura, e o Bradesco, na verdade, o Bradesco como representante, mas o mercado definindo quem vai ser o da Fazenda. Porque o da Fazenda veio do Bradesco também, não foi o Nabucco, mas ele foi indicação do Malan, inclusive. Ele foi indicação do Malan para o Palocci pediu que o Malan indicasse alguém para compor a equipe econômica no governo Lula, e o indicado naquela época foi Joaquim Levy. Então, na verdade, ele, portanto, inclusive, representa... Tem uma raiz tucana. A continuidade, porque a equipe econômica do primeiro governo Lula era uma equipe econômica, na verdade, indicada
e além de alinhada, composta por membros do governo anterior, né? A equipe econômica que diriam que é tão elogiada pelo FMI que na época, né, foi dito que assim como nós montávamos boas equipes de futebol, nós montávamos excelentes equipes econômicas, né? Foi a frase dita pelos representantes do FMI naquela época, e é uma equipe econômica que vem se sucedendo e nesse momento ainda mais conservadora, né? Porque é a demanda do ajuste fiscal, do aumento da taxa de juros que está aí colocado, e portanto serão momentos ainda mais difíceis. Na verdade, muito pouca coisa se alterou depois da eleição. Boa parte do que acontece agora na eleição já era esperado por nós, especialmente após esse período da consolidação, né, do consenso conservador. Porque se o petismo corria risco de ser derrotado no processo eleitoral, não era uma derrota à esquerda, era uma derrota pela direita. E aí é que está um problema e outra provocação e da gente se instigar, inclusive, a refletir qual o nosso papel como esquerda radical, como esquerda socialista, na disputa de hegemonia nessa sociedade. Inclusive, se questionar sobre a nossa capacidade de constituição de unidade em diversos processos, não apenas o processo eleitoral, mas na luta social. Quando a gente percebe ainda o movimento sindical extremamente fragmentado, né, dividido, entre centrais, entre organizações políticas diversas de esquerda, ou seja, a nossa incapacidade, né, desde o que? 12 anos de petismo, né, na presidência da República, a nossa incapacidade de constituição de uma unidade, né, no movimento sindical, no movimento popular, no movimento social, de uma maneira mais sólida, diante de tantos ataques que a gente tem vivido. Ou seja, para além da gente não conseguir se antecipar aos movimentos da burguesia, a gente não tem conseguido constituir uma unidade mais sólida para fazer esse enfrentamento. Nesse sentido, a unidade que a gente constituiu aqui no processo eleitoral, ela foi possível porque existia uma unidade, ainda não é a unidade que a gente quer, ainda precisa a gente avançar, consolidar mais isso, mas uma unidade em diversos momentos da luta social que a gente já constituía aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, que possibilitar essa identidade, né, e essa aproximação entre PCB, PSTU e PSOL para apresentar uma alternativa política, porque existia uma unidade, inclusive, de avaliação, apesar de algumas diferenças, mas em relação à crítica a esse modelo de desenvolvimento que está colocado, que eu penso que é o que nossa esquerda precisa avançar. Porque nós não podemos ser uma esquerda, simplesmente, que condena ou que combate o caráter antiético, corruptor do governo. Porque isso foi, inclusive, o que mais mobilizou o sentimento pró-Aécio. Né? Era do sentimento em que pese o PSDB ter sido responsável por vários escândalos de corrupção não investigados, mas era um movimento que, não, esse governo aí é muito corrupto, coisa que vale, né? Então não é esse o discurso que nos... não é um discurso de mais desenvolvimento, como a esquerda, uma antiga esquerda que chegou ao poder colocava, mas que tipo de desenvolvimento é esse, né? Do ministro das Minas e Energias, que já coloca aí a possibilidade de construção de mais 4 usinas nucleares aqui no nosso país. Quando a Alemanha, por exemplo, que tem 22% de sua energia baseada na energia nuclear, diz que em 8 anos vai desativar todas as suas usinas, aqui a gente está dizendo que vai construir mais. Isso depois de toda a crise ambiental, global, climática que a gente está vivendo, do desastre que foi Fukushima, enfim, de tudo isso. E aqui o que a gente tem sido pautado é por um desenvolvimentismo que é limitado por aquilo que o capital permite, pela ordem do capital. Por isso a gente tem que entender que, na verdade, o modelo político ele é determinado pelo modelo econômico. Né? Desde o arranjo para garantir aqueles seus representantes na institucionalidade, como a gente percebe, como que é montado o esquema do financiamento das campanhas eleitorais, através de diversos, especialmente as empreiteiras, os bancos, coisa que o vale, até a forma como o capital encontra de flexibilizar ao máximo a legislação e toda a possibilidade de direitos para poder avançar mais na sua taxa de lucro.
né? Quando a gente percebe não só a flexibilização para uma aceleração dos licenciamentos ambientais, o Código Florestal, como foi aprovado no Congresso, né? E a flexibilização das leis trabalhistas, o PL 4330, para flexibilizar as relações de trabalho, porque a terceirização aumentou significativamente no país e o nosso movimento sindical não consegue organizar esses trabalhadores e trabalhadoras, ou que estão terceirizados, ou que estão na informalidade. Ou seja, além do desafio, né, nosso de fazer uma leitura dos interesses da classe dominante e como o capital ele consegue se movimentar rapidamente no mundo, né, um desafio inclusive de nós compreendermos a nossa própria classe que queremos representar, né, e ter legitimidade perante a ela. Então, são desafios, portanto, de uma ordem muito grandiosa e que, portanto, não perpassa apenas um mandato político na Assembleia Legislativa, mas uma tarefa onde nós precisamos estar mais juntos. Nós, sujeitos da luta social, dos diversos movimentos da luta de classe, da luta popular, da luta por direitos, né? Porque se é fato, e isso eu percebi especialmente estando na campanha dessa vez como candidato a governador, que nós não temos uma elaboração programática mais contundente, digamos assim, de maior fôlego em relação a o que nós, como anticapitalistas, podemos propor, né, de superação a esse modelo, em que, na medida em que nós pautamos as diversas reivindicações justas da ordem do dia, da classe trabalhadora e dos diversos movimentos que entram em contradição contra o capital, construir alternativas contra-hegemônicas, ou seja, colocar o capital em xeque, aliar a reforma, aquilo que é reforma, aquilo que é reivindicação e que deveria ser atendido mesmo por dentro do capitalismo, com a impossibilidade dele atender um conjunto de outras pautas e reivindicações que colocam em ruptura contra essa sociedade. Eu acho que isso é um desafio muito grande e que passa por uma leitura dessa nossa realidade, que não é só a realidade nacional, mas de como a nossa economia ela se insere dentro da América Latina e do mundo, né? Porque não está isolado. A gente percebe que cada vez mais não dá para compreender a economia de uma maneira isolada, localizada. Então, assim, são desafios diversos que a gente precisa dar conta. Então, eu diria que esse é o primeiro grande desafio nosso, é esse, fazer essa leitura, né? Conseguir produzir uma leitura da realidade que dê conta destes e outros aspectos. E o segundo, que é além de fazer uma leitura conjunta disso, da nossa realidade, a gente tentar constituir essa unidade, porque o consenso conservador ele consegue avançar porque também há pouca oposição, há pouca resistência a esse consenso conservador. A gente percebe isso não só na expressão, ele ficou perceptível, mas não só na expressão eleitoral, em que pese a Luciana Genro, nossa camarada, tenha conseguido dobrar a votação que nós tivemos da última vez, em que pese nós tenhamos dobrado a nossa bancada de parlamentares estadual e quase dobrada de federal, ainda é circunscrito a poucos estados. Ainda são poucas vozes de ressonância nossa, de contestação a esse espaço da institucionalidade. E ainda tem um problema, como eu já coloquei aqui, da fragmentação nossa em diversos movimentos sociais, em diversos movimentos sindicais. Então, eu acho que esse é um outro desafio nosso, que é da constituição de unidade, quando a gente fala de um bloco histórico, de recomposição da classe, coisa que o vale, está colocado para nós um desafio que nós não podemos terceirizá-lo. E que, infelizmente, eu penso que nós, pessoal, PCB e PSTU, não temos conseguido dar conta disso, de constituição dessa unidade mais estratégica, em nível nacional, e, inclusive, fortalecer aqui localmente. E quando eu falo pessoal, PSTU e PCB, não é desconsiderando os outros atores sociais e políticos, né, com os quais a gente tem que construir essa unidade para poder fazer esse enfrentamento, né, para poder dar conta do enfrentamento fundamental, que agora, e eu queria destacar isso nessa fala inicial, da termoelétrica do PCI, nós estamos com uma petição, e é importante a gente dar publicidade disso, socializar, é uma bandeira que precisa ser agitada, porque nós somos oposição aos Ferreira Gomes, porque nós somos oposição não por uma troca de gestor, mas a este modelo político e econômico que está instalado, nós somos oposição desde já. Então é preciso agitar isso, porque a termoelétrica, ela é simbólica do que significa esse modelo. Porque ao mesmo tempo que gera energia a partir do carvão mineral, consome uma quantidade de água exorbitante, num estado como o nosso, em pleno semiárido nordestino, né? Uma quantidade de água estimada em 7,7
7,8 milhões de metros cúbicos por ano, portanto não é pouca coisa, né? E uma isenção fiscal, aliás, 7,2, e uma isenção fiscal de 4,8 milhões de reais, quando nós estamos aí, às vistas de um ajuste fiscal, o nosso Estado renuncia quase 5 milhões de reais por ano na tarifa sobre água bruta. Ou seja, tem aí a questão do papel da relação fiscal do Estado, tem a questão da energia e tem a questão da água, da crise hídrica. Tudo isso está sintetizado nessa questão da termoelétrica. Então nós organizamos, e aí estamos conversando com o PCT, PSTU, com outros movimentos, essa petição para que seja revogada essa isenção sobre a tarifa sobre a água bruta para a termoelétrica. Há, claro, outras questões, outras lutas fundamentais, como a da usina de urânio e fosfato, né? Aliás, da mina de urânio e fosfato, que também o Estado, por exemplo, vai destinar 85 milhões de reais. Então, para quem vai fazer ajuste fiscal, que não está nadando em recursos, destinar 85 milhões de reais para obras de infraestrutura, energia, água, então todo um orçamento que está sendo dirigido para atender a esse empreendimento, que também é outro empreendimento que vai consumir bastante água, né? Quase 1.000 metros cúbicos de água por hora, né? Fizeram uma conta que daria 115 carros-pipa por hora, né? 115 carros-pipa por hora, entendendo que cada carro-pipa tenha 8 metros cúbicos, né? Seriam 115 carros-pipa por hora. Então são questões que muitas vezes, quando a gente pautou isso no debate eleitoral, no processo eleitoral, a gente vê como a maior parte do povo cearense não sabe disso. O Renato comentava muito disso, quando ele colocou no Face, né, na página dele, a questão da termoelétrica, o tanto de gente que não sabia que isso tinha acontecido, né? Então, o nosso papel é socializar, pautar essas questões e essa luta. E este é o terceiro desafio, entre tantos, né? Ou seja, nós temos um mandato parlamentar estadual que, para nós, junto com... Olha, nós conseguimos vocalizar muita coisa tendo o mandato, por exemplo, do João, na Câmara Municipal, né? Então, assim, a potencialidade que nós vamos ter agora com este mandato estadual para repercutir ainda mais no Estado do Ceará. Porque é isso, não é porque o mandato do João, apesar das dificuldades de você ir para além do Estado, porque tem que dar conta das questões da capital, mas foi muito necessário para o partido para pautar diversas questões, não só da capital, né? Mas agora a gente vai ter um mandato estadual que vai ser um reforço a mais para nós nessa luta, que a gente tenha que reforçá-lo como uma referência importante e atuando de maneira conjunta. O nosso mandato estadual, os mandatos municipais, a nossa luta no movimento social, no movimento do sem terra, no movimento do sem teto, no movimento estudantil, sindical, que inclusive, ressaltando aqui, por fim, eu queria falar disso, que é uma questão importante, porque isso me chamou muita atenção na entrevista do Camilo, né? Tudo fica muito nítido, que é a continuidade do cidismo, né, da oligarquia dos Ferreira Gomes. Em relação aos estaduais, ele colocou, olha, eu me comprometo em realizar o concurso, só não me comprometi com o número de vagas. Pois é, porque essa questão das vagas tem a ver com uma questão importantíssima para as universidades. Eu estava passando em algumas faculdades particulares, e a maior crítica que os estudantes de serviço social daquelas instituições têm é que lá é só ensino. É só escolão. Você não tem grupo de pesquisa, você não realiza pesquisa, imagine extensão, não faz. É isso que eles querem transformar as universidades estaduais. Porque ele não se compromete com o número de vagas, não é porque diz que só dá para ter essas e depois vai ter outras, não. É porque ele diz que é só para ter essas mesmo. Porque ele quer reduzir a carga didática semanal, isso o Cid já tinha dito, Camilo está continuando, a carga didática semanal dos docentes, de modo que eles vão ficar só em sala de aula. Não vão ter tempo para orientar a pesquisa, portanto, então nem pensar nas orientações de mestrado, doutorado, coisa que vale. Então, isso é um comprometimento de toda a educação pública superior. Então, está muito clara a continuidade disso. E vai ser um governo mais difícil, porque todas as obras que ele se comprometeu a fazer, vai ter que enfrentar o duro ajuste fiscal do senhor Levi, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tenha essas questões em mente e saber destes e outros desafios. Vou parar por aqui, que a gente deixa aberto, foram só algumas provocações iniciais para a gente levantar para a plenária. Obrigado.
Nesse sentido, né, eu tenho uma proposta também para o mandato, que acho que dá para articular com o movimento que luta por um Brasil livre dos agrotóxicos, né, que tem o MST e tantas outras entidades, que é um decreto legislativo revogando o decreto do governo que isenta em 100%. Vocês entenderam que é o decreto legislativo? Vou dar um exemplo ruim do ponto de vista do mérito, mas é o mesmo instrumento. O Congresso, depois das eleições, revogou um decreto da Dilma sobre a participação popular dos conselhos e tudo mais, que deu aquela polêmica toda. Não é? O Ciro está ali, né? Que não é o Ciro Gomes, é o Ciro do nosso partido, né? É o Ciro do Bem, né? De Maracanã, não é de Sobral, né? Eu tive uma aluna que defendeu a monografia dela agora exatamente sobre a inconstitucionalidade, tá certo, dos benefícios fiscais para os agrotóxicos. Ali a gente já tem a base, tanto para pensar numa ação direta de inconstitucionalidade, que a gente tem que envolver o pessoal nacional, porque é junto ao Supremo, é junto ao CONFAS, mas a gente tem a base também para fazer o decreto legislativo, porque contraria a Constituição, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente, o princípio da precaução, tá certo? Quer dizer, a gente pode pensar nisso. Eu estou dando esses dois exemplos, a gente podia pensar vários aqui, é para a gente compreender de que as propostas que a gente apresentar pelo Renato, de comissão, de audiência pública, de projetos, elas têm que estar exatamente fazendo essa relação com os movimentos. Porque a gente sabe que a maioria talvez nem seja aprovada. Mas a gente pode pensar, num dia da votação de uma matéria como essa, de lotar a Assembleia, entendeu? De chamar os movimentos para cima e tudo mais. E, no mínimo, constranger, né, os caras, né, em cima dessas questões. Né? É por isso que eu digo o seguinte, o mandato ele vai estar em função do partido e da frente e em função dessas lutas sociais. Então, esse tripé, talvez a gente tenha que encontrar uma outra figura, né? Porque ele vai ter uma perna, né, menor, né? Porque as outras duas é que vão encaminhar. E por último, que é uma experiência que realmente eu não consegui, tá certo? Mas se a gente conseguisse, eu me animaria a retomar, que é a questão do conselho político, né? Que eu acho que é algo interessante de você ter num conselho político, né, a representação, né, dessa, vamos dizer, dessa diversidade, né, que está representada, né, no mandato, do ponto de vista da possibilidade. Claro que não é permanente, não tem condições de você fazer isso permanente, porque seria uma plenária mais ou menos como essa daqui, para a gente poder fazer constantemente a avaliação do mandato e apresentar também essas proposições, né? Fechando, né? Eu acho que o instrumento de divulgação do mandato é importante. A gente tem muito ainda nessa prática do panfleto, do jornal, etc. Né? E acho que até o Renato me provocou no finalzinho da minha fala, a gente tem que pensar muito a atuação conjunta em Fortaleza e na região metropolitana dos nossos mandatos, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos que também foram falados, a Ana Vládia falou sobre isso. Extermínio da juventude, né? Situação carcerária, né? São em Fortaleza, tem uma interface com o Estado, pela Secretaria de Justiça, pela Secretaria de Segurança Pública, tá certo? E é um problema gravíssimo, né? Nós estamos hoje, inclusive, acompanhando pelo sistema socioeducativo também, nessa área de direitos humanos mais ampla aí, né? Nós, inclusive, estamos acompanhando um caso da dona Alcione, né, que o filho dela desapareceu e depois foi encontrado morto, e tudo leva a crer, né, que foi uma milícia privada, tá certo, que atua aqui mais ou menos na zona oeste aqui da cidade de Fortaleza. Então, eu acho que isso é importante. Na questão ambiental também, né? Então, nós estamos vendo hoje a destruição do nosso parque das dunas de Sabiaguaba para atender os interesses do capital, que é exatamente o transporte, tá certo, por fora da cidade, mas passando por dentro da comunidade, não é? Vai ter remoção lá, né? Tem agricultores, é uma coisa interessante, Sabiaguaba tem agricultores naquela região, que aí pega Fortaleza com Aquiraz e com Eusébio, tem muitos agricultores de horta que estão sendo removidos, tem a destruição de um parque nosso, tá certo? É licenciado
pelo governo do Estado, é obra do governo do Estado, licenciado pelo governo do Estado, mas com anuência da Prefeitura, porque aí tudo é claro. E o próprio Parque do Cocó, que eu acho que a gente tem condição de fazer o nosso projeto de lei. Né? Eles não vão fazer, o Camilo Reis disse que não vai fazer, o Cid não fez, tá certo? Eu acho que a gente poderia ter um projeto de lei também para agitar, criando o Parque Estadual Ecológico do Cocó. Eu acho que isso aí sim, porque aí foi como a gente fez com as dunas do Cocó. A gente aprovou isso porque a gente fez com o movimento organizado, que foi no dia lá, pressionou e a gente conseguiu aprovar o projeto e ainda está lá. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva. Eu acho que hoje levanta esses pontos, eu acho que no dia 6 a gente apura ainda mais isso, né? Porque vai estar com os movimentos sociais, eu acho que pode levar para a reunião, né? Tipo um sumáriozinho dessa nossa primeira conversa, né? E já, né? E tirando esses pontos, porque nós vamos ter muito trabalho, né? Mas vai ser animado, pessoal, não se enganem não, é muito animado, tem um lado ruim e pesado, mas você fazer do mandato, tá certo, o porta-voz dessas lutas sociais é muito bom. E aquilo que o Renato falou do Bebel, eu falei na Câmara uma vez, me esculhambaram lá na época do Cocó, né? Aí eu subi e disse exatamente isso. Eu digo, olha, eu não estou aqui lá atrás de elogio de nenhum de vocês são do campo, eu sou do outro, tá entendendo? E no dia que um de vocês me elogiarem, eu vou perguntar, João Alfredo, o que é que você fez de errado, né? Então é bom a gente de vez em quando dizer isso, a gente tem que ter umas demarcadas, às vezes, não dá para ficar o tempo todo demarcando, porque em alguns momentos a gente também cansa, né? É pesado demais, né? Mas nos momentos mais críticos, a demarcação é muito importante. Por quê? Porque a política é feita mesmo por sinais, por símbolos, tá certo? Aquilo que a gente faz, as pessoas, a gente pensa que não, mas estão observando. Estão observando, tá certo? Pode até não criticar, mas estão vendo o que estão fazendo, né? A gente vive num momento em que essas coisas têm que ficar claras, tá certo? Claras. De que lado você está, tá certo? E eu não tenho nenhuma preocupação com relação ao Renato, com relação a isso, obviamente que não. Mas isso tem que se materializar, né, em política, né? Isso tem que materializar em ações, né? E aí eu penso que é isso que a gente tem que fazer, né? Colher todas essas demandas, tá certo? E ver de que forma no parlamento você pode fazer isso, né? Tá certo? E uma bela forma, evidentemente, a audiência pública. Para concluir, finalmente, dificilmente o Renato presidirá uma comissão, mas se lá na Assembleia tiver a oportunidade de integrar duas, eu proporia direitos humanos e meio ambiente por razões óbvias. Se for só um, eu proporia direitos humanos. Tá? Exatamente por conta desses embates todos que estão colocados aí. Até porque, não, na verdade as duas coisas têm relação, tá certo? E eu acho que direitos humanos tem esse lado de você dialogar, né, com todos esses movimentos que a gente está contando. O ideal era que fosse para duas. Né? Chegar ao ponto, porque, por exemplo, lá no Congresso Nacional, quando eu fui deputado federal, está lá no regimento lá, que se participa de duas comissões. Está lá no regimento assegurado, né? E claro, tem todo um processo para a composição, a gente sabe que isso não é fácil. Mas eu acho que seria muito importante que a gente pudesse ter isso. É isso, pessoal, um pouquinho assim, de ideias aí para a gente pensar. Um abraço, obrigado. Os 45 deputados aí, assim, que setores eles representarão, né? Quem é que está representado lá? Com certeza, desses, né, a gente não nos representam, né? E não nos representam justamente porque nesse panorama que está colocado a nível de Estado, eles representam justamente o desdobramento, né, dos interesses do poder econômico, porque a gente entende que no Estado de classe a política ela também é mercantilizada, como tudo se mercantiliza, né? Todas as dimensões são mercantilizadas, a política não é diferente. Então, nesse marco, é importante dizer que o nosso papel, né, entendendo que o Estado é de classe, é de enfrentamento, né, e de enfrentamento, e que é importante, aí o João trouxe bem, assim, a importância da gente fazer esse mapeamento, acho que teve esse esforço também pela manhã, né, e aí eu vou colocar também para a gente refletir para os grupos, né, quando a gente for dividir. Identificar justamente quais são esses sujeitos, né, que são os nossos parceiros, as nossas alianças que a gente quer estar estabelecendo. Né? Entendendo que esse mandato e esse lugar de classe, essas alianças prioritárias, são com setores atingidos por esse modelo que está aí colocado. Então, é importante, acho que, o esforço da análise, né? O esforço, ao mesmo tempo, dessa análise de conjuntura a nível estadual, né? A gente conseguir, e aí eu acho que ter uma participação, né? Eu contei aí pelo menos 12 municípios, né? A região metropolitana de Fortaleza também aqui representada. Nesse esforço que a gente vai ter nesse segundo momento agora,
conseguir, a partir dessa reflexão de conjuntura mais geral que a gente fez, identificar esses setores, né, a nível estadual, a nível regional, a nível, enfim, das construções, dos desafios que a gente visualiza nessa conjuntura, que a gente quer estabelecer parcerias, né, e que a gente quer construir junto ao longo desses anos. Entendendo que essa aliança, ela não é nessa perspectiva que foi colocada no primeiro momento, né? Não é o mandato ambulância, né? Não é o mandato como ferramenta de potencialização de lutas. Entender que esse enfrentamento e essa aliança com esses movimentos é fundamental, porque, e aí é o marco também onde a gente se insere, histórico, né? 12 anos do governo do PT e a reeleição agora do governo Dilma, o Paiva trouxe isso bem, do que é a inflexão mais à direita desse governo, né, e a sua estrutura também a nível estadual aí com a oligarquia dos Ferreira Gomes, a nível municipal, a níveis municipais, né, na realidade, são mais de 20 partidos aí que dão sustentação a essa oligarquia no Estado, e nesse sentido, a gente conseguir, entendendo que esse mandato é uma ferramenta, potencializar, né, os trabalhos, né, potencializar as lutas, né, respeitando os princípios de autonomia dos movimentos sociais, né, e ao mesmo tempo fortalecendo, não querendo substituir, né, como acho que o João colocou também, nem substituir o movimento social, nem substituir o papel que o partido tem, né. Aí vou, assim, retomar um pouco a fala que o Ayrton fez pela manhã, discordaria, queria colocar isso, né, assim, não acho que a gente tem pouca resistência, né? Eu acho que tem muita resistência e na realidade elas estão invisibilizadas, né? São setores que foram vulnerabilizados, né? São setores vulnerabilizados por esse modelo. Então, diria que um dos papéis é justamente esse, né? Dessa visibilidade, de promover essa visibilidade e a partir dessa voz pública, né? E aí, diante dos desafios aí que estão colocados do século XXI, né? Dessas diversas pautas que também é fundamental que a gente consiga identificar, mapear. Só a nível estadual, assim, rapidamente, que vem assim à cabeça. Né? Dentro dessa política econômica do governo federal e que se estrutura a nível estadual. Né? Grandes projetos ditos de desenvolvimento, né? Grandes eventos esportivos, né? Construindo uma malha, né? Que é de reprodução desse capital através, né, seja da construção de espaços em que esse Estado ele concede, né, para a iniciativa privada, né, expropriando aí uma série de setores. Por exemplo, aí ele colocaria, a gente citou que o João citou o caso do Vanderlei lá no Apodi, né, assim, toda aquela região ali do Apodi, né, a maior bacia hidrográfica do Estado, está lá sobre agora o enfrentamento com os perímetros irrigados, né? Ou seja, um projeto que deveria levar desde a década de 80 água para aquela região e distribuir para os pequenos agricultores, na realidade se tornou uma forma, né, de conceder às empresas água, né, terra, né, e mão de obra barata através, né, da expropriação desses trabalhadores, né? Não é só no Ceará, no Rio Grande do Norte também, né? Tem a questão aí do sertão central, da mina de urânio, a zona costeira também está completamente aí sobre influência da especulação imobiliária, dos grandes projetos aí de turismo também, né, os resorts, campos de golfe, a cassinicultura também, né, está colocada, né, nessa região, turismo predatório. Tem uma questão também, que aí é outra, né, para a gente refletir, que é uma energia que a gente defende, que é a energia alternativa, que são as eólicas, mas que a forma como elas se implementam, né, elas também geram uma série de impactos, né. Tem a questão também aí na zona costeira do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né, a nível do interior do Estado, aí tem uma série de desafios também. A gente tem um Estado hoje que está aí batendo altos recordes, a região do Cariri, principalmente em relação ao que significa, né, a violência contra a mulher. Esse é um desafio, né, que a gente tem também, conseguir fazer essa denúncia, né, dar visibilidade a esses casos. E a nível acho que capital também, né, assim, o mandato do João tem feito esses enfrentamentos, né, mas o que significa esses setores também, que também se defrontam com esses problemas, da especulação imobiliária, da segregação da cidade, né, da política de criminalização das periferias, né, de extermínio, também são desafios, né. Entendendo isso tudo nessa perspectiva de enfrentamento, porque apesar da gente ocupar e disputar, né, nessa perspectiva de denúncia esse espaço, né, do parlamento,
né, a gente defende o anticapitalismo, né, as rupturas. Então, para promover essas rupturas, é fundamental construir essa aliança e, ao mesmo tempo, construir mecanismos de possibilitar que esses sujeitos sociais, sejam eles organizados ou não, e aí quando não estão organizados, acho que o papel do mandato também é potencializar essa organização, como eu falei, sem substituir o papel do movimento social e do partido, mas seria também de denunciar os limites dessa própria democracia nesse marco que é essa democracia burguesa, né? Então, isso é muito importante, porque denunciar essas limitações, porque a gente vive num momento em que nunca se clamou tanto, e acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, isso que é uma das palavras de ordem que estão colocadas, que é a democracia real, né? Que esse modelo econômico ele não nos permite, de fato, atingir, né? Onde as maiorias sociais elas têm voz e estão representadas, justamente por conta dessa mercantilização da política e como está aí colocado. Então, ampliar essas formas de participação, né, da população, entendendo que as grandes transformações elas só vão vir quando a grande maioria da sociedade estiver nas ruas, né, lutando por seus direitos, é que é possível de fato fazer uma grande transformação. Então, para isso é preciso construir essa possibilidade, né, de ser esse polo de resistência, com essas articulações, essas alianças, essa independência de classe e, ao mesmo tempo, construindo mecanismos de participação, né, que denunciem esses limites e que deem possibilidade de movimentar uma grande, né, uma parcela maior da sociedade nesse momento histórico. É claro que a gente sabe que isso não se restringe ao mandato, é um papel da esquerda, na verdade são tarefas da esquerda, mas que um mandato parlamentar tem também como papel fortalecer, né? Nós precisamos compreender que existe uma temporalidade histórica, existe uma correlação de forças. A correlação de forças não é propriamente a mais adequada para o avanço das nossas ideias. Por isso que, inclusive, nós adotamos a consigna, né, da resistência, do tempo de resistência, em razão de um certo recrudescimento de direita, das traições e por aí vai. Então, é necessário a gente saber compreender o momento, compreender a delicadeza do momento, compreender a correlação de forças e avançar, né? Não retroceder, e avançar. Então, eu acho que todas as expectativas são legítimas, mesmo que elas, no tempo histórico de breve, curtíssimo de 4 anos, não sejam alcançáveis. E não são alcançáveis, não é porque o mandato não desenvolveu as ações que deveria desenvolver. É porque, inclusive, são ações de muitos sujeitos, em coletivo, da própria correlação de forças. Ou seja, o único sentido do mandato é estar a serviço de lutas, mas o sujeito da luta não é o mandato. Nós não podemos esquecer isso, né? Porque senão a gente vai ceder ao institucionalismo, ao aparelhismo, essa lógica de fazer com que os movimentos dependam material e politicamente das instituições burguesas. Na verdade, eles têm que ter a sua autonomia política e material. Isso para nós é inegociável desse ponto de vista, né? É muito importante, é deseducativo. É muito deseducativo deslocar a um mandato parlamentar, né, expectativas que são, sobretudo, da luta de classes. Isso não educa, né? É necessário, sobretudo, por que houve um avanço tão grande das ideias conservadoras, homofóbicas, de direita? Primeiro, por falta de coragem de enfrentar, né, esse tema abertamente por uma parte da esquerda. Inequivocamente. Ou seja,
aqueles que deveriam ter falado sobre alguns temas, a redução da idade penal, a necessidade de confrontar a ditadura do capitalismo, a ditadura da propriedade privada. A hipótese do socialismo, ela reside, sobretudo, na negação da ditadura da propriedade privada no meio de produção. Né? É essa. E nós, portanto, por que houve, sobretudo no último ano, um avanço tão grande? Porque o senso comum, ele não teve, em especial, diálogo, contato com ideias de outra matriz, de matriz de esquerda. Porque quem fazia isso era o movimento organizado, era o sindicato, eram as organizações da classe. Quando as organizações da classe, nos anos 90, deixaram de fazer isso, o que acontece? Toda uma grande maioria social fica exclusivamente à mercê das agências de mídia. Exclusivamente. Não há uma confrontação de ideias. E aí o que acontece? É por isso que a Veja, a Globo, são as grandes, né, construtoras, né, constituintes do senso comum. Não há confrontação, porque não houve, obviamente, coragem de falar as coisas e porque houve conciliação, houve composições à direita. Nós não podemos cair nesse erro dos anos 90, 2000, do lulopetismo, né? Nós precisamos sempre ter rigor. Mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente quer, por causa do período histórico, é necessário ter rigor. E um rigor importante é de que nós precisamos falar que não é deslocando o sujeito da luta ao mandato. Ao contrário, até inclusive dizendo não. Eu dizia muito isso na campanha. Há coisas indelegáveis na vida. Você não pode delegar para um mandato, para outro, a luta que é sua. A luta dos professores da URCA, a luta dos comerciários, a luta dos pescadores artesanais, a luta das mulheres, a luta de gays e lésbicas, a luta dos agricultores familiares, dos indígenas, é desses sujeitos. Eles podem ter aliados. Eu posso ser, no máximo, quando muito, e fazendo bem feito, aliado. Posso ser isso. Porque é deseducativo se o cara acha, ele fez isso por nós. Não é. Não é. É deseducativo. Nós estamos num momento que é muito importante o rigor com a educação coletiva, do sujeito político coletivo. Nem todo sujeito social é sujeito político. O cara se transforma de sujeito social para sujeito político na ação política concreta. O que torna as mulheres sujeito político? O feminismo. A mulher é sujeito social. Ela se torna sujeito político na sua capacidade de ação organizada. Quem faz isso? É o feminismo. Gays e lésbicas são sujeito social, se tornam sujeito político no movimento contra a homofobia. Classe trabalhadora é sujeito social, se torna sujeito político na auto-organização do sindicato. Portanto, nossa tarefa não é substituir o sujeito político, é, sobretudo, fortalecer o processo de emancipação entre sujeito social e sujeito político. E o sujeito político é ele que vai, na conjuntura histórica, pode ser sujeito revolucionário. O sujeito revolucionário ele não é dado a priori. Ninguém nasce sujeito revolucionário. Porque sujeito revolucionário é aquele que faz a revolução. Ninguém é revolucionário antes de fazer uma revolução. Por isso que é tão importante a gente trilhar o nosso caminho de coesão, não de imposição, mas de coesão do processo coletivo. Esse processo é um processo que se inicia agora. Ele é lento. Ou seja, nós temos que ser maiores daqui a 4 anos. Essa plenária não... Daqui a 6 meses, quando a gente estiver revisitando esse documento, eu espero que a gente revisite esse documento daqui a 6 meses, né, já com o mandato em andamento, lá para junho, julho, né, a gente precisa ver, olha, como é que a gente constrói o seminário. Todo mundo aqui falou em seminários, é necessário fazer. Olha, agendamos, conseguimos fazer, corrige, aprendemos. Nós estamos aprendendo, é a primeira vez que nós aqui temos um mandato estadual. É óbvio que a gente vai bater cabeça, é óbvio que eu vou errar, né, em coisas que... Nunca fui parlamentar, apesar de ter sido, né, no passado, né, assessor parlamentar, mas é necessário entender que nós vamos bater cabeça, é importante a gente manter esse diálogo. E esse diálogo ele tem que transcender, de fato, o pessoal, o PCB e o PSDB. Então é necessário termos uma relação generosa, dedicada com os sujeitos que estão em contradição com o capital e que não estão aqui. Né?
Portanto, é necessário ter essa relação dedicada, generosa, e não é autoproclamatória, não é pintando no evento, ela é lenta. Porque às vezes o cara vai lá no evento, tira a foto, aperta a mão, faz um discurso legal e volta, né? Uma sua dinâmica meio enlouquecedora, de 10 milhões de eventos para fazer. Eu sempre achei que isso era meio deseducativo. Agendas com 10 milhões de coisas para fazer, porque você cria relações muito fluidas com muita gente e você não gera relações sólidas com pouca gente. Eu, particularmente, prefiro a segunda alternativa. Em vez de ter uma agenda de 10 milhões de relações, ter uma agenda com poucas relações, mas que sejam relações sólidas concretas, de parceria de longo prazo e tal. Por isso que é tão importante. Em geral, nós falamos disso. A gente pode agregar isso. Olha, políticas sociais, controle do Estado, direitos humanos, mundo do trabalho, meio ambiente, terra e território. Né? Quando eu falo terra e território, é indígenas a sem teto urbano. É tudo, né? Terra urbana, terra rural. São as várias territorialidades. Eu sei que tem muitos geógrafos aqui, né? As várias territorialidades e tal. Então é muito importante falar disso. Eu acho que isso é um bom começo. Temas que vocês têm que estar sabendo qual é a posição. Olha, tem aí um debate do tal do blocão de oposição. Eu não estou neste bloco. Digam isso, não estou nesse bloco. Não estou nesse bloco. Tem um blocão aí de oposição. O bloco. Eles ficam todo o tempo dizendo, entrevista com fulano de tal do DEM. Não estou. Esse bloco está sendo hegemonizado pelo senhor Eunício Oliveira e pelo senhor Tasso Gereissati. Não estou nesse bloco. Eles ficam dizendo, o blocão tem 13, pode chegar a 15. Não vai, eu não vou. Então é tranquilo, não vou. Saibam disso. Se lá no Acaracuzinho disserem para tu, olha, porque vão se juntar. Não vou. Pronto, primeira coisa. 2, mesa da Assembleia. Não estou negociando, não vou negociar, porque tem uma tentativa aí, né? O PROS, obviamente, tem uma gigantesca, né, hegemonia, né? Não vou participar desta relação. Eu sou pessoal, socialismo e liberdade.